Pessoal, vamos tratar de um assunto que eu gosto muito, que é uma ferramenta de processo seletivo. Eu já tive uma consultoria de RH, já trabalhei com RH e a gente vai ver que RH é diferente de DP. Recursos humanos tem muito essa parte da estratégia, de entrevistas, e DP tem muito essa parte operacional. Vamos começar falando de recursos humanos. Então, por que fazer um processo seletivo? Delegar tarefas é uma forma de ver o seu negócio crescer. A questão é, como eu vou encontrar pessoas confiáveis para ajudar a minha empresa? Contratar funcionários é um procedimento que deve ser realizado com o máximo cuidado. Afinal, os funcionários serão o corpo de trabalho da empresa. Dessa forma, é desejável encontrar pessoas preparadas que se empenhem bastante para fazer o negócio crescer. A gente vai falar um pouquinho de alguns passos essenciais para pensar um pouquinho nessa contratação feita com qualidade. Primeiro, vamos definir a vaga e o perfil desejado. Então, o primeiro passo na hora de contratar um novo colaborador é saber bem que tipo de perfil você deseja para a vaga em aberto. Comece descrevendo as funções que o futuro empregado ele vai exercer. Destaque especialmente as responsabilidades atribuídas à vaga, os conhecimentos necessários e as habilidades que os candidatos devem possuir. Outros pontos que devemos levar em consideração é descrever os cursos extras desejados, o salário oferecido e a quantidade de horas trabalhadas. Vamos falar agora do anúncio da vaga. Então, o próximo passo é anunciar a vaga em diferentes plataformas. Para isso, mapeie as principais portais e plataformas de anúncio. Vocês sabem que até o Google tem lá o Google Jobs, o Facebook também tem. Só comentando algumas das mídias sociais, claro que você vai poder usar o LinkedIn, uma série de outros recursos. A grande sacada é que tem muita gente que vai repassar suas vagas para chegar em mais e mais e mais pessoas, desde que você não se atenha a divulgar só em um canal. Então, a melhor forma de você encontrar o melhor candidato é definir critérios específicos. Quando você colocar algo mais general, general né, em inglês, mas generalista, talvez vai vir uma pessoa mais generalista também. Vamos falar agora um pouquinho de organização e realização das entrevistas. Pessoal, existem técnicas e formulários específicos de entrevista. Talvez você já deve ter ouvido falar em entrevista por competência. A gente vai falar um pouquinho agora também. Então, se tudo der certo, você deve receber os candidatos interessados nessa vaga. Não se esqueça de responder a todos eles. Então, você pode solicitar uma avaliação, dependendo do tipo da vaga. Você pode solicitar um vídeo, pode pedir um texto, uma prova, uma análise, um DISC. Tem muitas coisas que você pode pedir, claro. Mas o mais legal aqui, eu tenho percebido que algumas empresas acabaram aderindo para a HR Techs, que são essas empresas de tecnologia relacionada a recursos humanos, como a Kenobi, a GUP, e eu tenho visto muita gente pegando aversão a essas empresas, justamente por talvez não conseguir humanizar tanto. Essas empresas ajudam a dar escala, que eles conseguem trabalhar muito bem o volume quando a gente fala de pessoas, um processo seletivo, mas às vezes acaba tendo desafios nesse lado humano, de ter o contato individual com cada um. Vamos falar agora da documentação. Depois que você escolhe o candidato, vai ter uma série de documentações. Então você vai pedir lá, provavelmente, vai ter um checklist lá de carteira de trabalho, né, a CTPS, a identidade, né, o RG, provavelmente vai pedir lá o CPF, vai pedir provavelmente também o título de eleitor. Geralmente a galera pede duas ou três fotos 3x4 coloridas, pede também um comprovante de residência atualizado. O que é atualizado? Até 6 meses, em alguns casos até 3 meses. Comprovante escolar, porque às vezes a vaga exige uma graduação, então vai querer um diploma, exige ensino médio e por aí vai, né? Os resultados do exame admissional, para comprovar que a pessoa está apta para exercer a função, e em alguns casos aí a comprovante de contribuição sindical urbana, aí vai depender um pouquinho da função e da região. Em alguns casos, certificado de reservista, né, principalmente, na verdade a maioria das empresas pedem isso quando a gente fala de um homem, né, do sexo masculino, se apresentando para uma função, né. Vamos falar um pouquinho, se o candidato for casado, geralmente o pessoal pede a certidão de casamento ou algum documento que comprove essa relação marital, que aí vai entrar naquela questão de benefícios, né, futuramente,
e por aí vai, né? Bom, caso tenha filhos, deve ser apresentada também a certidão de nascimento, comprovante escolar de filhos maiores de 7 anos e menores de 14 e o cartão de vacinação dos filhos até 7 anos. Isso, em linhas gerais, você fica com o checklist aí do que você pode pedir. Vamos falar do passo 5, contratação. Então, a gente montou as habilidades, definiu o perfil, fizemos a divulgação, agora vamos falar da contratação. Então, depois de definido, né, esses passos, a documentação, informe ao candidato o valor de salário da vaga, caso ainda não tenha feito, né, claro. Informe com o máximo de detalhes dos benefícios, você vai ter plano de saúde, alimentação, vale transporte, seguro, previdência privada e por aí vai, né. Explica um pouquinho a política de salários da empresa, como funciona a promoção, o horário de trabalho, a política com relação a faltas, a futuramente férias e por aí vai. E um outro item aqui que a gente tem que trabalhar quando pensa no processo seletivo é a ambientação e treinamento, que é a hora de desenvolver e integrar esse colaborador na equipe de trabalho. Então, normalmente, né, a gente deixa o novo funcionário, tem uma gíria em inglês, né, que ajuda a entender um pouquinho isso, que é um buddy, ou um buddy, é um amigo. Então, alguém ali na empresa que vai no primeiro, segundo, terceiro dia ajudar essa pessoa a entender na prática quais são as funções. Quando é uma empresa de pequeno e médio porte, ela não consegue parar uma semana para treinar esse funcionário, principalmente quando está vindo um só. Talvez se viesse 10, 20, 30, né? Mas quando a gente fala de um funcionário normal, é ele passar uma parte da manhã e uma parte da tarde com cada um, né, colaboradores diferentes, funções diferentes, para ele ter uma visão um pouquinho mais macro do negócio e depois vai afinando, onde ele vai virando especialista da área que ele foi contratado. Vem comigo, vamos para o próximo vídeo.